Olá, pessoal! Vamos lá para mais um vídeo, então, do nosso curso ministrado aí, para a gente aprender junto, para a gente se conhecer um pouquinho melhor, né? Repassar o conhecimento que a gente sabe. Então, vamos lá. No vídeo anterior, a gente estava falando aí um pouquinho sobre a rotina, né? O conhecimento aí da criança. Então, eu estava contando para vocês que a gente faz todo um acompanhamento, é diário e tudo que a gente faz, a gente trabalha todo dia. Não é eu vou trabalhar hoje isso, amanhã eu não vou trabalhar mais. Não, a gente trabalha todo dia mesmo. É um dia após o outro, como diz, né, o ditado. Então, a gente estava falando aí da massagem, que é muito bom fazer para a criança já acordar e já se organizar, já tá aí com o sensorial do corpo aí mais organizado. Falamos um pouquinho sobre os cuidados que a gente tem que ter, né? Não deixar qualquer uma pessoa aí fazer a massagem, tem que ter confiança, tem que saber as intenções da pessoa. A gente comentou um pouquinho também como é bom para a criança essa massagem e como é importante para ela, e uma dica para os pais que têm crianças autistas em casa aí, começar o dia com uma massagem aí para organizar os sentimentos, o sensorial, como eu já falei. Usar objetos que a gente tem em casa, a gente também não precisa gastar tanto dinheiro comprando aí várias coisas que a gente enxerga na internet, a gente pode reutilizar, vamos aprender a reutilizar, ocupar o que a gente tem em casa para ajudar o meio ambiente também. A gente pode usar esponjinhas, usar esponjinhas, claro que uma esponjinha que não é usada, né, gente? A esponjinha de casa mesmo, de usar, de lavar louça. A gente pode fazer com a parte mais macia da esponjinha, né? A gente pode usar a escova de cabelo, como eu já disse, com as cerdas. Dá para usar o tirador de pó, que a gente bota assim na mão, sabe? Tem as me fugiu o nome, como é que chama aquilo aqueles pelinho que fica ali, que são maiorzinhos, que dá para passar. Procurar assim texturas que são macias, texturas que são mais rígidas, texturas que cedem, texturas que não, para a criança também aí ter uma percepção maior, né, de conhecer tatos diferentes na sua pele, para ela não ter tanta sensibilidade e para servir de organização sensorial, né? Essa organização sensorial que eu digo é para a criança já acordar e se sentir bem consigo mesma. Outra técnica que a gente pode estar usando nesse momento é massagem mais usando as mãos também. Mas claro que você não vai fazer aquela massagem normal, sabe? De ficar apertando aqui, ou de passando o dedo assim, ou dando aqueles soquinhos, ou apertando aqui com os punhos. Eu tô falando de uma massagem que traz mais impacto para essa criança, que traz mais assim uma coisa de up para ela, sabe? Por exemplo, pedir para a criança deitar e pegar as pernas, chacoalhar. Chacoalha forte as pernas, duas ao mesmo tempo. Depois uma por vez. Chacoalha, chacoalha com vontade a perna da criança, que vai bambear, né? Vai mexer aí todos os seus... as suas terminações nervosas aí nas pernas. Depois faz com os braços, pega o braço da criança. Claro que a criança tem que ficar com o corpo mole, né? Duro não vai dar. Então, pede aí para a criança ficar com o corpo mole e balança os dois ao mesmo tempo, que dá aquela coisa que a criança não estava esperando por aquilo, sabe? Para ela se sentir aí de bem com aquilo, sabe? Mas isso vai de criança para criança. Tem criança que não gosta, né? Tem criança que gosta. Tem crianças que gostam de um aperto mais... vamos usar uma palavra... Um aperto mais forte, que pega assim, que aperte e aperte mesmo sem ter medo. Ficou até marcado, gente. É assim, tem criança que gosta.
Tem criança que não gosta de aperto, que é só pegar aqui e sentir aí a mão, mas não gosta de aperto. Então, vai muito do que a criança gosta. Se ela gosta, se ela precisa, a gente tem que descobrir do que essa criança gosta. Se a criança gosta de um toque mais agressivo, que ela se sente melhor com aquele toque, a gente vai pegar lá na perna dela e vai apertar, ou tanto no braço, que a gente faz na perna e no braço, esses movimentos aí de balanço e de aperto, tá? Principalmente quando a criança tá nervosa. Quando a criança aí tá apresentando sinais de repente, iniciar uma crise aí sensorial, a gente pode usar esses métodos aí, ó. Fica uma dica. Tanto na sala de aula quanto em casa. A gente pode usar aí na escola também, né? Aqui é o sensorial. Pegar, apertar muito forte ou muito fraco, dependendo do que a criança gosta, e apertar mesmo aí os músculos, apertar as pernas, o pé, tudo aí, esses membros aqui maiores, e apertar bem forte ou fraco, dependendo do que a criança gosta, né? Para ela se organizar. Outra coisa, gente, muito importante, a gente tem que saber os lugares onde a gente pode fazer assim para a criança ter mais impacto ainda, quando a gente vai fazer uma massagem sensorial na criança, tá? É muito importante a gente saber os pontos de articulação aí, ó. Isso aí. Tem que saber um pouquinho da anatomia humana, gente. Tem que saber onde que estão as articulações, porque é onde as crianças geralmente têm mais sensibilidade e dá mais impacto para elas aí, que ajuda a organizar os sentimentos, os sentidos dela melhor, que é aqui no punho. Tem muitas crianças que às vezes gira a mão ou até faz o famoso flapping, né? O flapping, balançar a mão, muito comum a gente ver isso em autistas, né? Mexer bastante a mãozinha, ou fazer outro gesto com a mão, ou de repente botar na frente do rosto, que também é comum, fazer outras coisas com a mão. Por quê? Por que a criança faz isso? É chamado de flapping, esses movimentos aqui, ó, repetitivos, né, com a mão. Tem também as crianças que ficam para frente, para trás, para frente, para trás. Não me vem na cabeça o nome desse movimento agora, tá, gente? Mas também tem um nomezinho específico aí para esse movimento aí, gente. Então, por que as crianças fazem esses movimentos que são características do autismo, né? E tem várias outras coisas que as crianças fazem. As crianças fazem. Isso varia muito de cada um para cada um, né? Cada autista é um autista diferente do outro, como que cada criança é diferente das outras crianças. Cada um tem a sua personalidade, cada um tem as suas manias, né? Cada um gosta do que gosta. Então, cada criança vai fazer do seu jeito. Então, mas por quê? Por que elas mexem aí as mãos desse jeito, que é tão estereotipado, como diz o outro, né? Que são movimentos que não são normais dentro da nossa sociedade, que são movimentos estranhos considerados para nós, né? Que não fazemos, né, esse tipo de coisa, porque não é a nossa necessidade, tá? Dentro do autismo é super normal, eles não veem esses movimentos como uma coisa estranha, para eles é super normal. Então, certo eles, gente, eles precisam desses movimentos. A gente, às vezes, tenta inibir esses movimentos, mas a gente tem que ter cuidado aí, um certo cuidado. A gente inibe para ficar mais aparente à sociedade, né? A gente quer que essas pessoas se comportem como pessoas ditas normais. Então, às vezes, a gente inibe, fulano, não faz assim com a mão. Fulano, né? Enfim, né? Tem várias coisas que a gente fala nesses momentos. A gente tem que ter cuidado. Claro que a gente até no consultório,
os profissionais às vezes tentam diminuir esses flapping, essas ecolalias. Tá certo, a gente tem que diminuir sim, para ele se encaixar dentro do que é padrão na sociedade, mas a gente também tem que saber que essa criança precisa desses movimentos aí, que é uma organização para elas. Então a gente não pode tirar totalmente. A gente tem que deixar essa liberdade para a criança se expressar, porque pode ser que por meio dessas situações, que por meio desses manejos que ela tem, é um modo dela estar se expressando para você e você não saber. Então a gente tem que conhecer a criança aí, tanto na escola também, quando a criança aí está fazendo muito rápido ou está fazendo com menos frequência, os flappings, está fazendo a gente tem que distinguir os momentos que ela está fazendo, a intensidade, porque isso é uma forma deles te mostrar o que eles estão sentindo, o sentimento dele. É uma forma de comunicação também. Eu vejo por isso. A gente vai tentar encaixar essa criança fazendo menos, né? Sim, a gente vai trabalhar essa parte dela também, só que é um pouquinho mais complicado trabalhar isso com a criança, né? Porque é uma necessidade dela. Mas então a gente tem que, antes disso, aprender o que esses flappings, essas ecolalias estão querendo trazer para nós. A gente pode usar isso a nosso favor. Então é muito interessante conhecer a criança. Vamos lá, por exemplo, a criança está muito feliz, porque o autista ele não costuma chegar para você e dizer: oi, hoje eu tô feliz, tô dando risada, tô muito feliz com a minha vida, tô uma pessoa bem resolvida, né? Tô feliz com meus colegas, tô feliz com a minha família, tô feliz com os professores, com a minha escola. Ela não vai chegar e vai te dizer isso, né? Ela não tem essa possibilidade de comunicação como uma criança típica tem. O que ela vai fazer, gente? Ela vai chegar na escola, né? Muitos flappings, muitos correndo, gritando, pulando. Normal. É uma forma dela dizer que ela está feliz, né? A gente tem que reconhecer. E eu conheço isso na criança que eu trabalho. Quando ela tá muito assim, fazendo assim com a mão, correndo, pulando, eu identifiquei que isso ela traz para mim, me dizendo que ela tá feliz, que é um dia bom para ela, porque no autismo tem muito disso, dias bons, dias ruins. Infelizmente, mais dias ruins do que bom, mas faz parte da vida e a gente tem que aprender a identificar, tá? Essas coisas no dia a dia. Outra coisa que é importante a gente saber, como eu estava falando, os pontos de articulação, a anatomia do corpo humano. Por que a gente tem que saber aonde ficam as articulações? Porque é aí que os autistas tendem a ter mais... tendem a gostar mais do toque ou se sentir melhor com aquele movimento, porque mexe com a articulação e ajuda ele a se organizar melhor. Por que o flapping? Por que mexer as mãos? Porque aqui, gente, é um ponto de articulação. A gente dobra a mão, é articulação, né? Aqui tem... Até você pode fazer agora aí acompanhando o vídeo, ó, fazem esse movimento. Você sente mexer aqui dentro e dá uma sensação de conforto até para nós, né? Às vezes a gente tá ali com o punho doendo. A gente faz o quê? A gente dá uma mexidinha, mas que dor no meu punho, né? Vamos mexer aqui para ver se passa essa dor. E a gente sente uma sensação de alívio. Quando a gente tem muita dor nos músculos, nas costas, a gente pede, dá uma mexida aqui nesse músculo, tá me doendo, e dá uma apertada aí. A pessoa vai lá, aperta, a gente tem a sensação de relaxamento, uma sensação boa. É isso que os autistas sentem, por isso que eles mexem as mãos, mexem as articulações deles. Então, como é que a gente vai inibir isso deles se eles precisam? Eles estão mexendo é porque eles estão precisando daquilo, naquele momento, né? Eles estão precisando daquela sensação para se sentir bem no ambiente.
Tem várias outros tipos também de flapping que eles fazem, ou para frente, para trás também. Aqui no ouvido, a gente tem um ponto de articulação muito interessante. Tem crianças que fazem assim, né? Que mexe o ouvido, que mexe a cabeça. Por quê? Porque dentro do ouvido da gente tem tipo um líquido. E esse líquido, quando a gente balança a cabeça, ele mexe também. E tem pessoas que são mais sensíveis a isso, que geralmente é o autista, né? O sensorial deles são mais aguçados. Eles sentem mais ao toque do que a gente normal, né? Então, eles sentem esse líquido indo para um lado, para o outro, sabe? Esse movimento. E esse movimento é um movimento que acalma. É como o flapping, acalma, ajuda a organizar eles, né? Organizar os sentimentos, porque os sentimentos deles é muito confuso. Eles não sabem identificar o que eles estão sentindo, se eles estão sentindo raiva no momento, se eles estão sentindo dor, eles não conseguem distinguir o que é. Então, o que eles fazem? Eles utilizam esses meios como flapping, balanço para frente, para trás, cabeça, para se organizar, né? Para sentir, para amenizar aquilo que eles estão sentindo, não é verdade? Também nós temos as ecolalias, que são o quê? Essas ecolalias são aquelas frases prontas que eles repetem muito. Geralmente são frases de desenho, ou frases que a gente acabou de falar para a pessoa e a pessoa ficar repetindo, né? Então são as ecolalias. Na sociedade, elas não são bem-vindas, né? Não são típicas da gente. Então, elas são vistas como uma coisa que não é normal e que não faz bem. Eu acho ao contrário. Tudo bem, não é típico, mas a gente pode usar isso a favor da gente. Mas nem todo mundo concorda, cada um tem a sua opinião, né? Os médicos aí, tem psicólogos que não concordam, que é contra, que acha que não. Tem também que acha bom. É o que eu penso também. É diferente? É. Às vezes é incomodativo? É também. Mas a gente pode usar isso a favor da gente. A gente tem que aprender que com essas pessoas, além de conhecer, a gente tem que conhecer ela, né? A gente tem que usar coisas a favor da gente. A gente tem que, tudo que a gente enxergar, tudo que a gente aprender, tudo que a gente tem que usar a favor da gente. A favor deles também. A gente tem que, se eles estão apresentando isso, como é que eu posso usar isso no dia a dia para trazer alguma coisa boa pra gente? Porque inibir, a gente não vai conseguir inibir, não. A criança vai continuar fazendo. Ela vai, de repente, diminuir em terapias, com técnicas, né? Lá na sala de aula a gente não vai conseguir inibir, porque nem é o nosso, vamos dizer assim, a nossa função, né? Nem é um ponto que a gente trabalha, né? Então, a gente tem que puxar para o nosso lado. Se a criança tá com muita ecolalia naquele dia, porque tem dias e dias. Dias que vai estar com muita ecolalia, dias que vai estar com pouca ecolalia, que não vai falar nada, né? É como os flappings, tem dias que vai estar mais, a criança ali vai estar mais parada, não vai ter flapping, mas tem dia que vai estar muito agitada. Então, vamos pensar assim que as ecolalias servem pra gente, de repente, uma iniciação de conversa aí com essa criança. A gente primeiro tem que prestar atenção no que ela fala. Quais são as frases que ela fala? Se é uma frase de desenho, que geralmente é o que as crianças repetem, que elas gostam de assistir os desenhos delas, e repetem bastante frase. Mas que frase de que desenho é esse Santo Cristo que essa criatura está falando? Eu vou ter que pesquisar, ter que aprender que desenho é esse. Porque a gente tem que saber do que a criança gosta, porque a gente também tem que ter esses macetes aí do que a criança gosta para usar a favor da gente também. Eu faço isso muito, gente. E na escola também a gente tem que saber. Por isso que eu digo, conhecer a criança, conhecer o histórico dela, fazer pergunta para os
pais é muito importante, gente. A gente tem que conhecer. Então, se a criança aí tá falando uma frase, tá insistindo nessa frase, eu vou tentar saber de onde é essa frase, do que veio essa frase. E como a gente faz isso? A gente vai conversar com a família. Olha, hoje ela tava falando assim, ou ele, ela, tanto faz. Tava falando aí uma frase. Você de repente sabe o que é essa frase? De onde vem essa frase? Ah, é de um desenho aí que ela tá assistindo, ou ele tá assistindo e ela gosta muito. Então eu vou pesquisar esse desenho, eu vou saber um pouquinho mais sobre esse desenho. E quando essa criança vier com essa frase aí de novo, a gente pode usar essa frase para uma iniciação de conversa. Ah, olha que legal, você está falando. Você está falando essa frase do desenho tal, né? Porque a gente tem que usar frases assim simples. A gente não pode ficar esmiuçando a frase, não. Tem que ser direto. Então, como é que a gente faz? Você está falando do desenho tal. Vamos supor, qual desenho aí que tá hoje que eu não sei. Sinceramente, a gente também não tem muito manejo com esse negócio de desenho, porque é tantos desenhos novos, né, que a gente não acompanha tudo que tem. Mas vamos pegar um que é mais recente, assim, que as crianças assistem bastante, que é a Masha, né? Você está falando do desenho da Masha. Você gosta? Criança entender, você tem que iniciar uma conversa, né? Por meio de uma ecolalia aí que ela apresentou, tentar procurar, né? Uma iniciação para ver se ela vai se socializar, para ver se ela vai te responder. Tem vezes que a criança pode te responder na lata, normal. Mas também tem vezes que ela não vai, ó. Não, vai pra lá que eu não quero conversa. Quero aqui ficar no meu cantinho, né? Mas é assim mesmo que funciona. Com a criança que eu trabalho, ela conversa bastante, ela tem uma interação assim muito boa. Você pergunta, ela responde. Geralmente sim, assim é 95% das vezes que você conversa ou que você pergunta alguma coisa, ela vai te responder. Mas também tem dias que não tá pra conversa não. Então a gente já nem às vezes tenta ir naqueles dias que não tá tanto para conversa, porque a criança acaba se irritando, né? Aí tem alguém aí no teu ouvido toda hora aí te enchendo o saco, a criança não gosta. Então a gente também tem que saber os momentos que a gente faz isso. Então aí fica uma dica, né, para criança que tem ecolarias e flappings, para a gente usar isso ao nosso favor, para a gente conhecer um pouco mais, falar com a família, saber um pouco mais sobre essa criança e procurar trazer isso para o nosso dia a dia, usar a favor da gente, né? Até porque se tem algum conteúdo que está sendo trabalhado na sala e a criança gosta muito de assistir desenho, o professor pode estar trazendo esse desenho, de repente procurando aí um episódio que fala de tal assunto. A Turma da Mônica, gente, é excelente. E agora tem uma versão que tem incluso um autista na Turma da Mônica e um cego surdo. Então, ó, excelente. Turma da Mônica aí traz muita coisa boa aí. Fala do meio ambiente, fala da água. Tem muitos episódios legais aí do lixo que a gente pode estar trazendo para essa criança aprender em forma de desenho se ela gosta. Então, é disso que eu tô falando, gente. A gente tem que conhecer o nosso aluno, saber quais as coisas que ele gosta e tentar puxar para esse mundo aí, porque nem todo autista, às vezes... a gente vai falar nos próximos vídeos também que tem autistas muito inteligentes, que tem comorbidades também, que tem altas habilidades junto com autismo, etc e tal. Mas também tem autismo aí que não é toda essa floração que eles gostam de fazer, que todo autista é inteligente, que todo autista tem alta habilidade, que... Não, gente, também não vai por aí. Tem autistas e autistas, né? Então, tem crianças muitas vezes que têm mais dificuldade de aprendizado, que pode ocorrer também, que eu acho que tem muito mais autista aí com dificuldade na aprendizagem do que autista aí que é altas habilidades. Então, a gente pode trazer esses macetes aí ao nosso favor, ver o que a criança gosta e tentar puxar para nosso lado, né?
Porque se a criança aí não gosta muito de escrever, por exemplo, um autista que não gosta de escrever, que tem sensibilidades, que não tem a coordenação motora fina aí para escrever, porque geralmente o autista ele tem muita aversão à escrita, não gosta muito de escrever, não gosta muito de pegar no lápis. Pode ser por uma dificuldade motora fina, porque os autistas têm também muito dessa dificuldade de locomoção, de motor aí, tem muita dificuldade. Então a criança muitas vezes não gosta. E ela não quer ir para a escola, ou ela começa a entrar em crise na sala de aula e ela se nega a fazer. Então a gente tem que achar meios aí para tentar, né, driblar esse empecilho aí e trazer coisas materiais do que a criança gosta, envolver o que ela gosta no meio para ver se ela consegue aí pegar o que o professor está querendo repassar, pegar o aprendizagem de uma forma diferente, né? Na nossa outra aula, eu estava falando um pouquinho de como a gente fazia o programa da Life, né? Como a gente conhecia essa criança. Então, a gente conhecia por meio de assessorias, onde a minha assessora vinha uma vez por mês, a gente sentava, planejava as atividades de como a gente ia lidar com certas situações, como eu iria executar e qual a resposta da criança em meio a isso, tá? Também a gente fazia um breve relatório mensal, que depois de mensal passou a ser semanal, tá? Então, no começo a gente fazia um mensal do mês inteiro. Depois a gente fazia um semanal, todo dia, semanal, e depois passou de dia a dia. A gente tinha que fazer todo dia aí um relatório falando de como a criança estava, como ela executou a tarefa, o que ela fez, o que ela não fez, qual foi a iniciativa dela, como eu agi, como ela agiu com a minha reação, né? A gente esmiuçava tudinho aí, desde o acordar até a hora de eu ir para casa. Então era feito assim. Dessa maneira, a assessora conseguia compreender um pouco melhor, né, o dia a dia e conhecer um pouco também dessa criança. A gente gravava muito vídeo das atividades, a gente também tirava muita foto nas horas da atividade. A gente também fazia um portfólio todo final do mês, aí com fotos, vídeos, que também era entregue para a família, né? Depois a gente não fez mais esse portfólio. A empresa retirou isso, né? O que mais aqui? Participação de orientação, curso e capacitação de acordo com a necessidade e agendamento com a assessora referência. Então, se a gente estava disposto a aprender mais, a empresa buscava também conhecimento para a gente podia fazer palestras, porque a empresa também disponibilizava de palestras, muita coisa boa aí a gente então tem que procurar, como eu sempre falo, conhecimento, a gente não pode ficar na mesmice, né? A gente tem que ir atrás e procurar o conhecimento e conhecer mais, e se a gente está numa palestra, a gente pode participar ativamente, né? Então, muito bom isso, gente. Então, esse programa da Life, a gente se reunia uma vez por mês e conversava sobre a criança e fazia um planejamento de atividades em cima do que a criança apresentava apresenta pra gente até hoje, né? Como ela reage, e a psicóloga dava dicas, então, de como eu iria trabalhar com essa criança, qual é a minha postura, como eu deveria agir, o que eu deveria fazer. Quais a mediação que eu deveria dar para essa criança para ela ter uma total liberdade dos seus atos, para ela fazer independentemente, né? Para mim não tá ali fazendo por ela, porque esse é o objetivo, né? Um dos objetivos da Life, organizar a criança para ela ser independente. A gente trabalhar essa independência dela para quando ela ser um adulto, ela poder morar sozinha, ou para quando ficar sozinha em casa, saber fazer as coisas, como
diariamente, como ir no banheiro, comer, né? Então, a gente tem que ensinar essas coisas para essas crianças, porque elas têm um pouquinho mais de dificuldade para ser independente. Elas dependem muito dos outros por causa da comunicação, da verbalização, da socialização, que elas não se comunicam o que elas querem. Então a gente tem que trabalhar tudo isso e ensinar para elas que elas não precisam se comunicar falando. Elas podem ir lá, tipo, depender da gente, se ela tá com fome, depender da gente para ir lá na geladeira pegar o que ela quer comer, pegar e dar para criança. Não, ela tem que aprender que se ela tá com fome, ela tem que ir lá e pegar o que ela quer, fazer o necessário para poder comer, né? Então é isso que a gente está fazendo, isso que a gente faz nessa programação, tá? Aqui mais algumas coisas sobre o programa, deixa eu ler aqui, gente, como se estrutura a assessoria. A psicóloga também frequentava a escola, né? Quem tem essa possibilidade de ter esse programa consigo, além de vir na casa da criança, conversar com a T, a assessora vai até a escola, se disponibiliza a ir até a escola e conversar com os professores, ver como tá, dar dicas de como, de repente, né, melhorar algumas situações e algumas coisas que estão acontecendo, né? E depois a psicóloga também se reúne com os pais, fala com os pais do que os prof repassaram, o que a AT repassou, o que está acontecendo, quais os objetivos que a gente estabeleceu agora para a gente alcançar. Se a gente não tinha alcançado os objetivos das assessorias anteriores, a gente vai continuar lutando para conseguir atingir esses objetivos, né? Então, resumindo isso, na verdade, é mais a rotina aí do dia a dia da criança, que a AT faz, e o programa da Life, então, que é a assessoria aí que essa empresa disponibiliza. Hoje em dia, nós não estamos mais com essa empresa, então eu tô me virando praticamente aí com o que eu aprendi, tô aprendendo também coisas novas e sozinhas, porque a gente só aprende quando a gente bota a cara a tapa, né? Que a gente vive a realidade e a gente acaba pegando manejo, a gente começa a enxergar, assim, coisas que às vezes a gente nem precisa que os outros venham falar pra gente, que a gente já mesmo, tchau, vou fazer isso, né? Então, nada melhor que estar ali no dia a dia e botando a mão na massa pra gente aprender, né? Então, tudo que eu sei, não foi só a assessora que me ensinou. Eu também aprendi muita coisa sozinha e tô aprendendo hoje, por isso que eu quero repassar aí para vocês muitas coisas legais. Bom, então vamos falar aí um pouquinho agora sobre o autismo em si, né? O que é o autismo? Para começar, nós temos que entender essas crianças, essas pessoas que têm o TEA, tá? O TEA, que é transtorno do espectro autista. Na verdade, a gente não fala autismo, a gente fala TEA, né? Que é o termo correto aí que a gente tem que utilizar, o TEA. Para começar, a gente tem que entender essas crianças, a gente tem que conhecer elas e, além disso, a gente tem que entender como é que funciona a mente, a cabeça dessa criança. A gente tem que entender quais são os pensamentos, o que ela quer, quais são as suas metas, como que ela entende isso, como é que funciona o cérebro. O cérebro é igual ao nosso ou ele é diferente? Quais são as suas características? A gente tem que aprender para tentar pelo menos compreender um pouco da realidade do que essas pessoas sentem no seu dia a dia, né? Então, a gente tá voltando aí para a anatomia do corpo humano, a gente tem que conhecer, né? Saber a estrutura do cérebro, como funciona um cérebro normal, o cérebro de uma pessoa autista. E o cérebro normal das pessoas normais tem bilhões, milhões de neurônios, que são essa coisinha aqui, gente.
Aqui é o meu livro que eu estudo bastante, tá, gente? Tem bastante anotações aqui, vocês vão ver que eu vou usar ele durante o vídeo. Tem bastante anotações e marcado aqui, tá? Coisas importantes, tá? Esse livro aqui é da faculdade, ele é muito interessante. Eu quero trazer um pouquinho para vocês também, pra gente compreender junto aí como é que funciona o cérebro, tá? Da pessoa normal e da pessoa autista. Porque tem diferença, é diferente, a gente precisa conhecer um pouquinho dessa anatomia aí para a gente tentar compreender melhor, né? Para a gente conseguir um resultado melhor aí nas nossas aulas do dia a dia, no convívio com a pessoa aí que tem TEA. Então, ó, vocês estão vendo aqui, é um neurônio, né? Tem milhões desses na nossa cabecinha, tem muitos. E eles são todos interligados, tá? Eu vou ler aqui para vocês os nomezinhos. A gente não vai, assim, detalhar, esmiuçar muito, não, né? Essa parte aqui, até porque não é nosso intuito, né? Eu quero passar depois um áudio. Na verdade, é um vídeo, mas eu não vou conseguir mostrar o vídeo para vocês, porque eu tô gravando no Note. Então, eu vou botar como áudio para vocês escutar um depoimento de um menino que é autista. Ele mesmo falando, ele mesmo querendo que as pessoas entendessem ele, gravou um vídeo falando de como é o cérebro dele, o que ele pensa e como que é formado o cérebro dele. Mas primeiro aqui vamos então entender um pouquinho do neurônio. Nós temos o corpo celular, que é esse aqui que tem as organelas dentro do neurônio, né? Tem o núcleo, tem as mitocôndrias, tem os dendritos aqui, que é essas ramificações aqui são os dendritos, tá? Para onde passa toda a informação, para onde passa a sinapse, que dá o tchan, que a gente aprende, né? Quando dá o tchan no neurônio é quando a gente aprendeu alguma coisa, né? Tem o axônio, tem a sinapse, tem a baía de Melina aqui, ó, que é toda essa região aqui que envolve. A baía aqui é uma parte do neurônio muito importante, gente. Pode ser considerada que a parte mais importante do neurônio. Se a gente não tem um neurônio saudável, não ocorre a aprendizagem, né? Então, por isso a gente tem que cuidar da nossa mente, tem que cuidar do nosso cérebro. Então, um pouquinho aqui da estruturação para vocês, de como funciona o neurônio e como tem aqui as suas características, né? Então, aqui, ó, depois da baía aqui, é onde ocorre a sinapse. O que é a sinapse? A sinapse é onde ocorre a eletrização do neurônio, onde dá tipo aquela eletricidade que faz o neurônio pulsar, é onde ocorre a aprendizagem, tá? Então, essa partezinha aqui e é interligada em outros neurônios, tá? Um neurônio precisa do outro para ocorrer a aprendizagem. E existem milhões na nossa cabeça. Então, existem aqui também várias partes aí muito importantes. Nesse livro explica bastante coisa aqui. Deixa eu pausar aqui para mim achar uma parte interessante para nós compreender um pouquinho mais. Então, vamos lá, gente. Como vocês podem ver aqui, ó, tem vários tipos de neurônios, tá? Que cada um tem a sua função, exercem uma função, tá? E nós temos dois tipos de informação neural, que são as informações elétricas e as químicas, que ocorrem a aprendizagem aí, então, um pouquinho diferente. Como é que ocorre, se o cérebro de um autista é diferente do nosso, então como é que ocorre dentro do cérebro as informações? Se nosso cérebro ocorre diferente, como é que ocorre para eles? Eu vou botar aqui um áudio para vocês escutar e a gente vai pausando e vai falando um pouquinho sobre ele. Então, como eu falei, é um menino autista que está tentando explicar um pouquinho sobre como funciona o seu cérebro. Vamos ouvindo e vamos pausando e vamos falando um pouquinho sobre ele. Para explicar primeiro sobre autismo, primeiro precisamos entender qual é a diferença entre o cérebro de uma pessoa normal e o cérebro de uma pessoa que está dentro do transtorno do espectro do autismo. Existem diferenças muito claras da formação e estrutura cerebral de pessoas normais e
de pessoas que estão enquadradas dentro do transtorno do espectro do autismo. Primeira diferença. Pessoas normais têm apenas 50% dos neurônios que tinham quando eram bebês. Por que acontece isso? O nosso cérebro, o nosso sistema corporal, a partir do momento que você vai envelhecendo, você perde vários neurônios. Então aí o nosso amigo autista falou sobre os neurônios, que eu mostrei aí as figuras para vocês, mostrei um pouco da sua organização, como é que eles são divididos aí. A gente não vai entrar muito em detalhe aí sobre a função de cada coisa, né? Porque senão a gente vai se estender muito. Então ali ele falou que a estrutura cerebral é diferente, como eu já tinha dito antes para vocês. Ali ele falou uma coisa muito importante, que a maioria das pessoas, 50% das pessoas perdem os seus neurônios da infância, né? Chega lá na fase adulta, que acontece entre os 11, adulta não, adolescente, entre os 11 e os 12 anos de idade, o que acontece? Da passagem de criança para adolescente, a gente perde neurônios. A gente cria novos neurônios e perde aqueles neurônios da infância, de bebê, enquanto a gente era bebê, e a gente então passa a adquirir novos neurônios na cabeça de uma pessoa típica. Na cabeça de uma pessoa típica, como ele vai falar aqui mais para frente também, a pessoa que tem autismo não perdem esses 50% de neurônio. Eles continuam com esses neurônios de quando eles eram bebê, de quando eles eram crianças. E os estudos recentes indicam que isso é uma provável causa de autismo. Então, quando a pessoa não consegue transferir esses neurônios, criar novos neurônios e ficam com esses 50% de neurônios da infância, essa pessoa aí pode se tornar autista. Tem crianças que nascem autistas, tem crianças que adquirem o autismo a partir dos 3 anos de idade, e também tem adolescentes aí que podem estar se tornando autistas também, que não eram e podem estar se tornando, porque na passagem da infância para a adolescência, que tem pessoas que não perdem esses neurônios e acabam adquirindo o autismo, porque mexe com a estrutura cerebral. A partir desse momento, a tua estrutura vai se tornar diferente, vai causar mudanças no teu corpo que vai causar o autismo, né? Que tem cada parte do cérebro tem a sua função e com isso, então, vai mudar e vai poder aí adquirir o autismo aí, pode ser com 3 anos, ao nascer com 3 anos e na adolescência. Vamos escutar mais o que ele vai falar. 50% dos neurônios que tinha quando era criança. Pessoas com autismo não trocam os neurônios. Eles têm praticamente 80% dos neurônios de quando eram bebês, que ainda são levados para a fase adulta. Então, os neurônios de uma pessoa com autismo não sofrem o processo de envelhecimento como outros tipos de neurônios normais, segundo as pesquisas científicas relacionadas ao autismo. Agora vamos falar sobre o estudo científico que também foi publicado no G1. A JAVA, revista da Associação Médica Norte-Americana, ela fez um experimento bem interessante. Pegou várias pessoas, adolescentes, adultos e crianças que continham autismo, que já estavam mortas, pegou o cérebro deles para estudo, que o cérebro deles... Então, gente, o que ele fala aqui também é muito interessante. Vou pausando e vou comentando para depois a gente não precisar voltar ao vídeo. Essa parte de que ele fala que o cérebro de pessoas autistas, o que as universidades muitas vezes pedem doação, é justamente para isso, para fazer essas pesquisas, porque ainda é uma pesquisa muito vaga de como funciona o cérebro, da sua estruturação e como se dá o cérebro de uma pessoa autista. Então, eles pedem para a pessoa doar, fazer a doação, para a família fazer a doação depois que essas pessoas morem, para estudar. E então ele vai falar aqui um pouquinho sobre um estudo aí que uma universidade americana fez em base de um cérebro autista. O que eles descobriram? Que foi doado, e pessoas que não tinham autismo e morreram em acidente também, para fazer um estudo sobre o cérebro deles.
A JAMA que fala. A revista de Associação Médica Norte-Americana descobriu que pessoas com autismo têm 67% mais neurônios no córtex pré-frontal, que é uma área do... Então, pessoal, por isso que a estruturação é diferente. Se a gente tem milhões, eles têm muito mais. Então, o que que significa isso? Não é porque eles têm mais neurônios que eles têm que naturalmente ser inteligentes. Não é assim que funciona, né? Não é assim que funciona as sinapses no corpo, porque a gente tem mais neurônios e a gente é mais inteligente. Não. Eles têm mais neurônios, sim. O que significa que o cérebro dessas pessoas são mais densas, é mais pesado, é 1 centímetro maior do que o cérebro de uma pessoa normal. Ele é maior, ele é um pouco mais extenso. Por isso que ocorrem, olha que legal, para a gente aprender e compreender um pouquinho mais. Por isso que ocorrem as estruturações sensoriais que são diferentes da nossa, que eles têm mais sensibilidade ao toque. E então, tudo isso influencia na comunicação das pessoas, o porquê que eles não conseguem se comunicar. Então, às vezes, a gente pensa que pessoas autistas têm mais neurônios, são mais inteligentes. Não. A gente tem que pensar que esses neurônios a mais nessas pessoas é que causam as especificidades dessas pessoas aí, da comunicação, da socialização, do sensorial delas. Então, como tem mais, vai ser diferente da gente. Então, é isso aí que causa essas características do autismo, justamente porque eles têm o cérebro modificado e têm mais neurônios. Vamos lá, vamos escutar o que ele fala. Cérebro relacionado à comunicação e interação social e tem 17% mais massa do que uma pessoa normal. Por isso então, é maior. Os estudos científicos da JAMA, revista de Associação Médica Norte-Americana, descobriu que o autismo é causado pelo excesso de neurônios cerebrais. Pessoas com autismo contêm mais neurônios cerebrais. Isso é a principal causa dos sintomas que uma pessoa autista apresenta. Foi o que eu falei para você. E os sintomas estão diretamente relacionados com que parte do cérebro contém mais massa de neurônios. Pessoas que têm muito mais neurônios, pessoas que têm neurônios extremamente a mais no córtex visual, que é o lobo occipital, que fica atrás do cérebro, têm irritabilidade com luz. Pessoas que têm bem mais neurônios no córtex frontal do cérebro, que é o lobo frontal, que fica nessa região do cérebro, tem mais irritabilidade com estímulos sonoros. E pessoas que têm mais neurônios autistas, que têm mais neurônios no córtex pré-frontal, que é o córtex responsável pela comunicação e interação social, têm mais dificuldade de se comunicar, interagir socialmente e também... Por isso, gente, que eu falo, cada autista é um autista, nenhum autista é igual ao outro. Tem autista que é mais sensível ao toque, tem autista que se verbaliza melhor, verbaliza mais, tem autista que não fala, que é não verbal. Tem autista aí que se incomoda muito com som, que tá sempre com a mãozinha lá no ouvido tentando tampar, que muitas vezes tem que usar aqueles fones anti-ruídos que abafa o som, que também é um estímulo sensorial, né? Não escutar, botar a mão aí no ouvido, fazer pressão também é um estímulo sensorial que a gente já falou antes. Então, isso vai depender muito de cada cérebro, de cada pessoa, onde que ele tem mais neurônio aí no seu cérebro, no local, vai ser diferente aí as sensações, a comunicação. Vamos lá para ver o que ele fala mais. E lembrando que é um autista aí que tentou se compreender melhor e foi estudar sobre o seu cérebro, o próprio cérebro, para tentar entender melhor o cotidiano dele, as sensações, o que ele sente. Tem mais dificuldade de falar e podem apresentar atraso na fala ou praticamente nenhuma fala. Então, o autismo, por incrível que pareça, segundo as pesquisas científicas mais recentes, é causado pelo excesso de neurônios no cérebro. Pessoas autistas... Também, gente, não é só isso. Não vamos se ater a isso, né? Que ele fala ali que
é uma possibilidade e é um fator, mas não é só isso que causa o autismo na pessoa, não. Não é só a troca de neurônios aí que ocorre aí durante a vida, não é só isso. 90% dos casos, o autismo é genético, já vem de família, né? Já é daquela coisa consanguínea. Também não é só isso. Tá muito. Antigamente era, mas agora já não é mais, já tá passando dessa fase de ser genético, já está passando a ser fatores ambientais, o meio ambiente já está interferindo aí na vida das pessoas, que está tornando elas autistas. Então, tem vários métodos, várias prevenções aí que a gente pode estar fazendo para tentar evitar aí ter um filho com autismo. Por exemplo, vamos pensar que se o meio ambiente está interferindo na gestação aí para ter um filho autista, o que interfere? Os agrotóxicos, os venenos que a gente tanto come na comida, como respira no ar, a poluição, principalmente, gente, a gasolina. A queimação do óleo, da gasolina, do álcool que seja, a fumaça é muito tóxica e está ligada aí estudos mais recentes. Os médicos falam muito em palestras que essa queimação aí, a fumaça que sai aí dos carros está causando muita deficiência, principalmente é um fator bastante ativo aí para nascer crianças com autismo é por causa da fumaça aí, da queimação de óleo, de gasolina e etc e tal. Também temos aí a causa do autismo que pode ocorrer aí no pré-natal, das mães aí que não tomam as vacinas, não tomam o que tem que tomar aí na gestação, ali no trimestre aí da gestação, principalmente está ligado ao ácido fólico, as principais artigos que estão saindo agora falando sobre as causas do autismo estão mostrando que as mães que estão em fase de gestação, principalmente nos primeiros meses, tem que tomar o ácido fólico, porque a mãe que não toma tem grande chance aí de adquirir uma criança aí que tem autismo, então tem que ser tomado, tem que ser prevenido, tem que tomar as vacinas corretas, tem que fazer a acompanhação dessa gestação para prevenir aí coisas, né, que podem estar fazendo com que essa criança nasça autista, né? Tem um cérebro bem maior, mais denso e 17% mais pesado do que uma pessoa normal. É muito mais Então pesado. isso significa que o autismo não é causado por um dano cerebral, e sim por um cérebro extremamente desenvolvido. Gente, olha o que ele fala, é uma fala tão bonita. O autismo não é causado por uma deformidade cerebral, é causado por um cérebro que está super desenvolvido. É o que todo mundo fala, que essas pessoas é uma nova geração. Que a gente que tem que aprender com essas pessoas, não são essas pessoas que tem que aprender com a gente. Eles são autodesenvolvidos, eles são superiores que a gente. Vocês já devem ter escutado, eu já escutei isso muito também, e eu acho que pode ser uma teoria que esteja correta. Tem coisas aí também que eu não concordo, mas tem muita coisa aí que eu acho muito interessante que pode estar certa. Que nem eu disse, não é porque eles têm mais neurônio que eles são mais inteligentes, né? Eles são superiores em outras formas. Como eles têm o cérebro com mais neurônio, eles podem ter um cérebro um pouco mais desenvolvido. Claro que acarreta essa possibilidade de ter um cérebro com mais neurônios que vai afetar ali a tua comunicação, a tua socialização, o teu sensorial. Mas no sentido que ele fala um cérebro mais desenvolvido, é que
é uma nova geração que a gente tem que tentar compreender e tem que seguir na vida deles. Não é eles que tem que se adaptar à nossa vida, gente. Não é a gente que tem que tirar as coisas que eles fazem deles. É a gente que tem que saber conviver com aquilo que eles estão apresentando. Como eu falei antes das ecolarias, dos flappings. Faz parte da vida deles. Não é a gente que tem que tentar tirar isso deles. É a gente que tem que tentar viver no mundo e tentar compreender o mundo deles, para ver como eles enxergam o mundo. Eles não enxergam o mundo como a gente enxerga. Eles têm uma visão totalmente diferente. A gente tem que parar de ser egoísta e tentar enxergar e aprender com eles também esse mundo que eles estão enxergando de uma outra forma. Vamos lá, vamos ver o que ele fala. O extremo do cérebro causa esses problemas cerebrais. Então, vocês podem perceber que assim ele tem uma fala bem grotesca, né? Ele tem dificuldade de pronunciar o R. Ele fala a palavra errada. Mas por quê? Porque ele tem autismo e ele não tem essa possibilidade de interação social como a gente. Então, eles não falam muito, né? Eles só pensam. Eles pensam muito e falam pouco. Então, ele não pratica a fala. Por isso que ele fala assim tão... com uma fala tão grotesca, tão errada, né? O pronunciar o R nas palavras errado. O autista tem um cérebro muito melhor que o seu. Por incrível que pareça. Até pessoas autistas que agem como criança, que tem autismo mais grave e severo, tem uma quantidade imensa de neurônios no cérebro e por isso eles apresentam esse comportamento. Bem, vamos explicar. Mas como isso? Como que pode existir pessoas autistas que não falam nem se comunicam se eles contêm tantos neurônios cerebrais a mais? 67% mais neurônios no córtex frontal do que uma pessoa normal? Bem, isso é bem simples. Imagine, você tem 2 olhos, certo? Você anda para frente. Você tem 2 olhos na frente da cara. Se você tivesse 2 olhos atrás da cabeça, nessa parte aqui, você teria tanto uma visão da frente, tanto uma visão de trás. E essa visão de trás que você seria, porque você teria uma visão mais ampla, te causaria dificuldade para andar, porque você não ia ter noção de direção, se está indo para frente ou para trás. Por isso, tudo que é demais pode fazer um certo mal ao nosso corpo. Por isso que pessoas autistas que têm mais neurônios no cérebro apresentam tais dificuldades em se comunicar e também os estímulos que elas recebem são maiores. Por quê? Como uma pessoa autista contém mais neurônios cerebrais na parte do lobo frontal, o cérebro dele é muito mais denso e muito mais pesado, a quantidade maior de neurônios faz com que o barulho fique muito mais alto para eles e assustador, causando agonia e medo. Pessoas com autismo que contêm mais neurônios do lobo occipital, lobo visual do cérebro, eles tendem a ter mais desconforto com a luz. A luz é muito forte e irrita eles, porque o cérebro é extremamente desenvolvido. E pessoas com autismo também têm danos, pequenos danos. Agora vamos falar de uma parte de dano que não é tão desenvolvida. Pessoas com autismo também apresentam séria mutação nos neurônios espelho, que são neurônios que permitem você... Vamos lá. Neurônios espelhos. O que é isso, gente? É um neurônio que dá a possibilidade da gente enxergar o outro de uma forma diferente, que a gente pode ter a possibilidade de se colocar no lugar do outro, ter a vivência que o nosso outro companheiro, que as nossas amizades, nossa família tem a possibilidade de se colocar no lugar do outro, que o autista não tem. A gente tem esses neurônios espelho, que já diz, né, neurônio espelho, você olhar para o outro, se colocar no lugar do outro, né, refletir aquilo que o outro está passando, né, e o autista não produz, não tem. Pode até ter, mas uma quantidade muito pequena, por isso que eles não conseguem ter essa socialização, para eles não, por isso que não faz parte da vida deles ter essa importância na socialização, porque eles acham que não precisam, né? Eles podem viver lá no mundo deles, que não precisam ter amizades, que não precisam, que eles estão aí sozinhos e que eles são, né? Não precisam da gente, no caso, mas
com certeza eles precisam, né? Só que eles têm como a mente deles é diferente, então eles não têm essa percepção. Eles não conseguem se colocar no lugar do outro, eles não conseguem sentir a dor que o outro está sentindo. Aí numa situação, vamos supor, de falecimento aí de uma pessoa e a pessoa está muito triste, está chorando e a pessoa com autismo está aí dando risada aí do teu lado ou tá fazendo outras coisas, não tá nem aí pra pessoa que tá chorando. É porque ela não tem essa compreensão do que tá acontecendo. Ela tá vendo que a pessoa tá chorando, mas para ela tanto faz quanto tanto fez, né? Eles não têm essa conexão que a gente normal tem. Por exemplo, quando a gente boceja, é um exemplo. O que acontece? A gente vê uma pessoa bocejando, a gente quer bocejar também, é automático. Tcham! A gente boceja. Por quê? Porque acontece que quando a gente vê a reação de uma outra pessoa, desencadeia em nós, no nosso cérebro, a reprodução de neurônios espelhos. A gente olha a pessoa fazendo, a gente quer fazer também. Né? É como se fosse contagioso, por isso a gente boceja junto. Isso são os neurônios espelho agindo, gente. O que mais? E geralmente a criança autista, quando você boceja na frente dela, ela não boceja junto, não. Ela só olha e, né, tá nem aí. E a gente não, a gente vê até animais, às vezes, bocejando, a gente boceja junto. Então é normal. E eles não têm isso, né? Vamos continuar aqui para nós terminar. Das outras pessoas. O neurônio espelho deles é maior e contém mais número no cérebro, mas eles não conseguem reconhecer as sensações e emoções de uma outra pessoa. Eles podem ser presos, eles podem ser mais facilmente enganados, eles podem cair mais facilmente numa persuasão. Por isso que pessoas autistas têm todas essas dificuldades de reconhecer as emoções de uma outra pessoa. Pessoas autistas de alto funcionamento, elas tendem a focar muito em assuntos específicos. Alguns gostam muito de astronomia, o hiperfoco, né? Alguns sabem tudo sobre dinossauros, alguns sabem tudo sobre ciência química. Isso está relacionado à extrema inteligência. Pessoas com autismo sofrem de muita ansiedade, memória completamente conturbada de pensamentos de criatividade extrema. A partir do momento que eles veem um assunto específico, eles se empreendem naquele assunto, eles querem estudar sobre aquilo, porque aquilo chama atenção na cabeça deles. Eles começam a estudar e desenvolver aquilo que eles estão aprendendo. Eles formam um ligamento fixo naquele assunto. Isso é muito importante. Por isso que pessoas autistas apresentam tamanha inteligência quando são funcionais. Quando são funcionais, né? Então, ali ele fala da complexidade do autismo e do hiperfoco, né? Que muitas crianças têm. Mas também tem autista que não tem, não. Ou que de repente que não desenvolveu ainda um hiperfoco, mas que poderá desenvolver a partir da sua vida, né? Tem crianças aí que gostam de dinossauro, que só querem saber de dinossauro, né? Que sabem tudo sobre dinossauro. Às vezes não sabe o alfabeto, não decorou o alfabeto, não aprendeu o alfabeto, mas sabe tudo, extremamente tudo, as características esmiuçadas sobre dinossauro, aqueles nomes complexos, difíceis, os grupos de dinossauro, que comiam, que não comiam, sua reprodução, sabe tudo, mas não sabe o alfabeto. Então, isso é o hiperfoco. Eles focam muito no que eles gostam e por isso que eles aprendem muito sobre isso e às vezes o que não é tão interessante para eles vai ficando para trás, né?